Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Boa noite, irmãos. Que bom nos encontrarmos hoje, né? Depois de mais uma semana. Nessa hora, nós vamos ler o Salmo 121. Eu escolhi esse salmo porque ele fala muito sobre o cuidado de Deus. Vamos ver o que nos fala esse salmo. Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Palavra maravilhosa, né, irmãos? É Deus cuidando da gente, cuidando nesses dias difíceis, nos amparando, nos protegendo, nos dando as armas certas para cada luta, a forma correta de guerrearmos, né? E nós nos reunimos essa noite para louvar ao Senhor, para falar com o Senhor através das orações, para ouvir o Senhor através do louvor, através da palavra que será ministrada. Então, nessa hora, nós vamos louvar ao Senhor. E para tanto, eu convido o Lucas. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Mais um dia nós estamos aqui nos reunindo virtualmente, né? Graças a Deus por isso, porque nós estamos podendo continuar a obra de Deus, mesmo que por aqui, né? A gente sente falta, mas aqui nós estamos, pelo menos, nos mantendo em comunhão, nos mantendo unidos uns com os outros. Esse então é o nosso momento de louvor, o momento que nós vamos dedicar a nossa adoração a Deus através dos hinos, dos cânticos, e eu convido você para vir agora comigo, né, juntamente comigo, louvar a Deus, né, e que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, amém? Então, vamos falar hoje então sobre confiança, que nós podemos ter alguém para confiar, e esse alguém é Jesus Cristo, esse alguém, né, é Deus, que podemos depositar toda a nossa confiança nele, amém? E também nós somos muito alegres, né? E somos muito felizes por ter essa confiança em Deus, por ter essa fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor
dá para ser feliz, ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Amém. Que a gente possa lembrar disso então, que sem Jesus não dá para ser feliz. Que possamos servir Jesus durante toda a nossa vida e todo o nosso tempo aqui. Amém? E nós fazendo isso, servindo a Jesus, né? Ele é sempre fiel a nós. Não no sentido de que Ele vai dar tudo que a gente pedir, tudo que a gente desejar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes uma coisa que a gente pedir possa ser da vontade de Deus. Ele pode realizar assim na nossa vida. Mas às vezes não. E isso não é motivo da gente ficar triste ou ficar desapontado. Que possamos sempre confiar em Deus, porque Ele é fiel e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeira adorador. A minha alma oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Amém! Que possamos sempre então lembrar dessa mensagem que Deus, Ele é sempre fiel a nós. Lembrando que eu falei no começo, né? Que nós, talvez, a fidelidade não vai significar fazer o que a gente quer, mas sim, né, estar sempre conosco, cuidando de nós, estando sempre conosco para todos os momentos bons e momentos ruins. Que Deus possa, então, estar sempre com você nesses momentos. Amém? Que Deus, então, possa reinar em nossas vidas, que possamos aprender a confiar nele, não ter medo, não ter pouca fé, e sim ter bastante fé. Inclusive, a fé é uma coisa que Deus dá também a cada um de nós. Que nós possamos orar a Deus e pedir a Ele por fé, para que, se for da vontade dEle, Ele dê fé a todos nós e que nós possamos sempre estar confiando e deixando Ele agir em nossas vidas, deixando Ele reinar em nossas vidas, inclusive que Ele possa reinar hoje, na vida de cada um, agora que está aqui com a gente. Amém? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos orar a Deus agora, agradecendo pelo dom da vida, pela saúde, pela paz e colocar nossos pedidos diante dele nessa hora. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa hora que nós podemos conversar com o Senhor. Agradecer ao Senhor por nossas vidas, pelas nossas famílias, por tantas coisas que temos aprendido nesse tempo de pandemia, como o Senhor tem aberto os nossos olhos, ó Pai, para vermos o Teu reino. Ó Deus, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado e nos proporcionado.
E de uma forma especial, agora nós queremos pedir ao Senhor que conforte o coração do irmão Geraldo, bem como de todos os filhos e netos, ó Deus, dando eles, ó Pai, a certeza de que a irmã Luziana está com o Senhor. Conforte o coração deles e deles a tua graça. E de igual forma, Pai, nós colocamos também todos os nossos pedidos nas tuas mãos. Pedimos também que o Senhor visite, por favor, os hospitais, curando os enfermos, dando saúde, dando vigor. Ó Deus, cuidando da equipe médica, cuidando dos enfermeiros, de toda a equipe que trabalha no hospital. Ó Deus, visita cada um com a tua graça, com a tua força. Ó Deus, nós te somos imensamente gratos pelo teu cuidado conosco. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos ouvir a palavra. Nós vamos meditar na palavra de Deus e hoje nós meditaremos aqui na carta aos Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Éfeso. E meditaremos no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Convido você a que junto comigo leia e medite na palavra de Deus. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de acordo ou de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus possa abençoar esta palavra aos nossos corações. A carta aos Efésios é uma meditação e um aprofundamento teológico na fala e na escrita de Paulo. Nessa carta aqui, o apóstolo ele vislumbra a maneira como Deus se reconciliou com os seres humanos. É claro que ao apresentar essa forma como Deus se reconcilia com os seres humanos, o apóstolo faz isso em forma de metáforas, quando ele usa, por exemplo, a ideia do edifício, a ideia da noiva. Então, essa imagem, ou essas imagens que o apóstolo vai utilizando no decorrer dessa carta aos Efésios, a carta aos Efésios, aos irmãos que estavam em Éfeso, o apóstolo então ele vai tentando decifrar como que ocorre esta comunhão de Deus para com a humanidade. E a centralidade nessa carta aos Efésios é a centralidade de Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque o apóstolo quer passar a ideia de que Deus, em Cristo e por meio de Cristo, reconciliou com toda a humanidade. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, Deus promove a paz dos seres humanos para com Ele, e essa paz que brota em Jesus Cristo nos seres humanos vai impactando todos os relacionamentos. Ou seja, o projeto de Deus não é um projeto em desunidade, não é um projeto em separar. O projeto de Deus é sempre um projeto em que chama a humanidade para uma reconciliação consigo mesmo e uma reconciliação com todas as esferas de vida, seja do ser humano para com outro semelhante, seja com esse ser humano com a sociedade, do ser humano para com a natureza, para com o universo. Veja que coisa maravilhosa.
E que profundidade que o apóstolo Paulo capta nesse projeto eterno de Deus, que é o projeto de fazer reconciliar todas as coisas que estão no céu, debaixo, na terra, e todo o universo reconciliando todas essas coisas em Cristo. E aqui a gente pode recordar, dando um retorno aqui nas Escrituras, e vamos lá no livro do Gênesis, a gente verifica que Deus cria tudo em unidade, Deus cria todas as coisas em uma paz e harmonia, mas com as escolhas humanas, o pecado humano, com a escolha do ser humano por um tipo de projeto de vida que seja destoante com esse projeto de Deus, faz com que esse ser humano viva uma vida de dispersão e uma vida de alienação entre ele e Deus. E é muito interessante quando o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, os seres humanos nas suas escolhas pessoais, sobretudo nas escolhas em que fizeram por viver os seus projetos de vida distantes e distante do projeto eterno de Deus, esse ser humano perdeu a possibilidade de viver nessa glória que Deus tem para ele. Então todos pecaram e separados e destituídos ficaram dessa glória de Deus. Agora na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai mostrando que esse mesmo Deus, o qual os seres humanos optaram viver de uma maneira independente a ele, é o mesmo Deus que vem e que busca a humanidade e que chama essa humanidade para viver uma experiência familiar, uma experiência em que Deus é o Pai e em que Deus vai reunindo em torno dessa sua paternidade todos aqueles que se aproximam de Jesus Cristo. Isso é muito curioso, essa formação da família de Deus no mundo. E aqui o apóstolo vai falando de maneira muito específica com relação aos relacionamentos que essa nova família que vai sendo gerada, essa família agora estruturada em torno de Jesus Cristo, como que esses relacionamentos são moldados, como que eles são trabalhados. Ou seja, em Cristo, essa comunidade, esses discípulos, essa igreja que vai se aproximando dele, ela vai automaticamente experimentando aquilo que ele veio oferecer, que foi essa pacificação e essa unidade entre os seres humanos e Deus e entre os seres humanos para com o seu semelhante. Em outras palavras, Deus em Jesus Cristo propõe a unidade, a paz. Deus em Jesus Cristo propõe a aproximação. É muito curioso porque o mundo, ao longo de toda a existência das civilizações, sempre foram projetos humanos pautados na guerra, na destruição dos semelhantes, na derrota dos semelhantes. Mas o projeto de Deus, que é o reino de Deus e não império, Deus trabalha com o seu reino implementado ao longo da história humana. O projeto de Deus que veio sendo manifestado em Jesus Cristo é um projeto de aproximação, de tornar o meu semelhante não como alguém estranho a mim, mas como alguém com o qual eu me reverencio diante dele por saber que ele também é alguém amado por Deus. É essa família que o Senhor Jesus veio propor da parte de Deus e é essa família que o apóstolo Paulo está referindo aos irmãos de Éfeso, uma comunidade que era marcada por traços culturais muito distintos. As pessoas que comungavam nas esferas das igrejas em Éfeso eram pessoas marcadamente com características diferentes umas das outras. E é muito comum nós, seres humanos, quando nos aproximamos daqueles que são diferentes de nós, em qualquer aspecto, principalmente no aspecto cultural, a gente ter um tipo de reação que muitas vezes é uma reação excludente. Uma reação que faz com que o outro, por ser alguém estranho àquela minha impressão, esse tipo de relacionamento da gente passa a ser um relacionamento muitas vezes intolerante, em conflito e ao mesmo tempo um relacionamento que despreza o nosso semelhante. Paulo aqui, orientando a comunidade, a igreja que estava em Éfeso, ele começa dizendo no capítulo 4:
ele faz aqui uma espécie de um pedido veemente, um pedido insistente, um pedido com muita ênfase. E ele começa dizendo: eu rogo, irmãos. Olha, irmãos, eu estou rogando, eu estou pedindo a que vocês estejam atentos a um detalhe da fé em Cristo que vocês abraçaram. A fé que vocês abraçaram não é algo que torna vocês no mesmo padrão de vida e cultural de antes, quando vocês não tinham abraçado essa fé. Esse abraçar dessa fé em Jesus Cristo é o mesmo que se comprometer com esse projeto de vida que ele veio trazer. Por isso que Paulo faz essa ênfase. Eu rogo, irmãos, eu estou rogando a Deus. Ele diz, esse prisioneiro, né? Porque o apóstolo Paulo era alguém que, nesse contexto da escrita da carta, estava preso em cadeias físicas mesmo, né? Curiosamente, um presidiário que está nos instruindo na fé. O Paulo, filho de Deus, o Paulo convertido a Jesus Cristo, prisioneiro, ele diz assim, eu rogo, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Que esses irmãos, que esses cristãos e que nós também fomos chamados, né? Fomos levados a esse tipo de vida. A vocação é que Deus nos chama para vivermos uma vida de família, família de Deus, família em que nós somos os seus filhos e por sermos seus filhos, o relacionamento de uns para com os outros é um relacionamento pautado nessa paternidade de Deus. Por isso que esse pedido, esse rogo do apóstolo Paulo, que a gente ande digno, que os irmãos em Éfeso e consequentemente nós, Igreja do Senhor, que a gente venha andar de modo digno dessa vocação. É muito comum a gente experimentar nos dias de hoje um certo analfabetismo, diria, cristão, um analfabetismo de fé, ou seja, as pessoas muitas vezes professam estar na religião, professam estar como seguidores de Jesus, mas não têm, de alguma maneira, uma certa compreensão mais aprofundada do que de fato vem a significar essa profissão de fé em Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo fala, olha, eu estou rogando para que vocês vivam de modo digno desta vocação. A vocação do Senhor para com os seres humanos não foi uma vocação para a guerra. Não foi vocação para que a gente ande de maneira conflitante e desconsiderando o nosso próximo. A vocação a que nós fomos chamados é uma vocação em que Deus quer reunir todos os seres humanos em torno da mesa de Deus e por isso a gente, assim como Deus, interessa por todos os seres humanos, aqueles que seguem a Jesus também devem ter o seu respeito e o seu interesse pelos seres humanos e de maneira muito específica dentro da comunidade de fé, a Igreja de Jesus, essa vocação ela deve ser muito mais ressaltada. Essa história do povo de Deus deve ser muito mais ressaltada no contexto da Igreja de Jesus, por meio de relacionamentos construtivos, relacionamentos que não haja o apontar de dedos, que não haja a desconsideração com A ou com B, mas que considerem a todos como discípulos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo continua ainda no versículo 2. Se no versículo 1 ele fala, existe uma vocação a que vocês foram chamados, que é a vocação para se tornar filhos e família de Deus e testemunhas desse amor de Deus no mundo. Ele continua do versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Veja que coisa interessante. Uma das marcas dos filhos de Deus não é a violência. Aliás, a violência não tem nada a ver com os filhos de Deus. A violência que deprecia o próximo, a violência ou a propagação da violência, ou o estímulo à violência, ou a propagação de qualquer coisa que estimule a violência, isso não faz parte daqueles que professam seguir a Jesus. E é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 2. Ele diz assim, quando vocês considerarem a vocação de vocês, vocês façam isso de que maneira? Versículo 2.
mansidão e com humildade e com mansidão. Veja que coisa interessante. É muito difícil não encontrarmos uma pessoa que seja humilde e ao mesmo tempo seja mansa. E ao mesmo tempo uma pessoa que seja mansa que não seja humilde. Aliás, esta é uma fala de Jesus Cristo quando ele diz: aprendei de mim, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde. A humildade não é e não está referenciado a algo que seja um valor econômico, que seja bens, a ausência de bens materiais. Embora pode-se considerar pessoas com ausência de bens materiais pessoas humildes, né, no jargão popular. Mas a humildade aqui, a qual Paulo se relaciona, né, para a gente aprender a ser essa pessoa humilde, é viver a experiência de entender que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos e tudo que nós recebemos vem de Deus. E se eu recebo tudo por graça de Deus, essa graça também deve ser expressa para todos com os quais a minha vida e meu caminho forem cruzando, foram passando pelos meus caminhos. Então a mansidão é a marca daqueles, a humildade é a marca daqueles que seguem a Jesus. Pessoas com altivez de espírito, pessoas que têm no patamar da sua vida e da sua caminhada pelo mundo um certo estilo de vida que se coloca acima de qualquer outra pessoa e desconsidera o seu próximo, não reconhece o seu próximo como uma pessoa digna do amor de Deus, esse tipo de atitude não corrobora com quem segue Jesus. Seria uma negação do próprio Cristo, né? Seria uma traição do próprio Cristo não viver esses princípios que ele ensina. E um dos princípios é esse, o princípio da humildade. Humildade, ela tem várias facetas, várias formas. Mas uma das formas que a gente tem que compreender da humildade é, primeiro, se colocando diante de Deus como alguém que dele depende. Ele sendo a fonte de vida, a fonte da vida, nós como receptores dessa fonte de vida, a gente reconhecendo esse princípio de que nós existimos e vivemos e nos movemos por causa dessa fonte que brota a vida e que chega até nós, esse é um primeiro reconhecimento que gera e que deve ter no nosso coração a humildade, e a humildade faz isso. Um segundo aspecto da humildade é a gente reconhecer que pelo fato de nós sermos diante de Deus pessoas que são vistas da mesma forma, porque todos são vistos diante de Deus como pecadores e amados por Ele, a gente então vai ter um espírito de mansidão. O espírito de mansidão é estar aberto, é estar apto para ouvir, tardio para falar, apto para ouvir, longânimo para ouvir, tardio para falar. Isso se expressa nos relacionamentos da igreja, se expressa nos relacionamentos no nosso mundo profissional, se expressa nos nossos relacionamentos familiares. Muitas vezes a gente tem uma prontidão imediata para opinar e para dar as respostas de forma muito rápida e objetiva, ou mesmo de poder ter um espírito muito... pela proatividade, a gente quer responder tudo de maneira em que parece que não há espaço para a gente escutar. A recomendação da Escritura é que a gente tenha esse espírito de mansidão. A pessoa mansa é alguém que tem a capacidade de escutar. Pessoas que não têm a mansidão não conseguem ouvir um posicionamento diferente, uma perspectiva diferente, um olhar diferente acerca de determinadas coisas. Quem tem um espírito de mansidão sabe entender e respeitar aquele ou aquela que tem um posicionamento diferente, mesmo discordando daquilo que se pense. Veja que é muito interessante aqui a caminhada de discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é só um pronome, ou não é só um nome que nós tenhamos e venhamos a dizer, eu sou um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é abraçar um projeto que ele veio trazer. E nesse projeto existe a humildade
e existe a mansidão. Versículo 2, o apóstolo Paulo continua: com longanimidade. O que é ser longânimo? É ter o coração com um elástico, né, que espicha muito. É diferente do estopim curto, né? Nos relacionamentos, o que gera desgaste, o que gera prejuízo aos relacionamentos são os estopins, né? Aquilo que pessoas, né? A gente vê aí pessoas de várias classes sociais que por vezes perdem a razão por causa de não serem longânimos. Pessoas do estopim curto, pessoas que não conseguem ouvir e não conseguem ter uma palavra em torno da longanimidade. E aqui, uma das marcas dos discípulos de Jesus, dessa nova comunidade, é alguém que seja e que tenha a longanimidade. Seja longânimo. Como que andam hoje os seus relacionamentos? Como andam hoje a sua fala, a sua construção dos relacionamentos familiares, profissionais? Você é alguém que consegue ter a capacidade de ser longânimo? Um coração aberto, um ouvido alargado para escutar, ou você é alguém que simplesmente se coloca na condição de que todos devem curvar-se a você e que você não tem a capacidade de ouvir? Longânimo ou longanimidade é uma das marcas daquele e dessa comunidade de discípulos de Jesus. Continua aqui o texto dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. A gente pode ter uma atitude de suportar o outro e guardar mágoas no coração. Então tem pessoas que ouvem o que o outro diz, escutam o que o outro diz, mas muitas vezes vai guardando mágoas no seu coração. Aqui é uma recomendação para a comunidade dos seguidores de Jesus. O nosso suportar o outro é em amor. Ou seja, a gente vai sempre entender que a falha e a falta do outro é algo que já foi perdoado e que é perdoado por Deus, então eu posso também perdoar. Ou melhor dizendo, que aquilo que eu vá experimentando nos relacionamentos deve ser o tempo todo sendo orientado por esse amor do Senhor. Então, os relacionamentos, as falas, os entendimentos, tudo isso marcados por esse amor. Suportar um ao outro em amor é entender que nós, pecadores, fomos amados e somos amados por Deus, e da mesma forma, esse amor que em nós foi depositado, ele existe para que a gente também possa expressá-lo a outras pessoas. Suportar em amor. Suportar em amor é ter a consciência de que aquele que faz um mal para você, mesmo que ele faça um mal para você, ele continua sendo amado por Deus. Todas as pessoas, mesmo com as consequências do mal que elas venham a fazer, e toda ação tem uma consequência, mesmo assim, Deus continua amando a esse indivíduo, a essa pessoa, na condição onde ela está, porque Deus não muda. E esse reflexo do amor de Deus para com as pessoas é o reflexo que deve habitar na comunidade para com todas as pessoas, principalmente nos relacionamentos internos, nos relacionamentos entre a família de Deus, entre a nossa família, núcleo familiar de sangue e, consequentemente, na sociedade também. O apóstolo continua dizendo no versículo 3, esforçando-vos diligentemente. Essas características aqui que o apóstolo vai apresentando, sermos pessoas dignos da vocação que fomos chamados, sermos pessoas humildes, mansas, pessoas que têm um coração longânimo e pessoas que suportem aos outros, não é porque a gente tem méritos nisso, é porque se já participamos da graça, a própria graça de Deus nos capacita. Mas essa graça que vai nos capacitando, ela também trabalha com a escolha humana. E a escolha humana faz parte desse processo de irmos santificando a nossa história, a nossa vida, e tornando-a de acordo com essa vontade, com esse projeto de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 3, esforçando-vos diligentemente. É confiar que Deus age
e que começou a boa obra em nós, há de terminar, mas ao mesmo tempo também uma decisão do coração em querer viver desse modo e desta forma. Há muitas situações na vida, inclusive de pessoas cristãs, que por vezes a gente fica decepcionado com ações que nós temos, é porque no coração ainda não decidiu viver da maneira como Deus quer que viva. Viver da maneira como Deus quer que viva é uma decisão. É uma graça que vem de Deus, mas é uma decisão humana. Deus trabalha nessa cooperação com os seres humanos. E essa cooperação faz com que a gente então vá todo dia se tornando semelhantes a Jesus Cristo. Mas um passo que precisa ser dado pelo ser humano, e que não é uma ação de Deus imediata, é o poder de decisão. Por isso, esforçar diligentemente é dizer assim: eu tenho muitas coisas a escolher, mas eu vou priorizar esse tipo de atitude. Entre a violência, eu vou priorizar ser humilde, eu vou priorizar ser manso. Entre alguém com orgulho no coração, eu vou priorizar ser uma pessoa humilde. Entre ser uma pessoa que seja explosiva, eu vou priorizar ser uma pessoa longânima. Entre ser uma pessoa que detesta aos outros, eu vou priorizar ser uma pessoa que suporte, ou seja, que sirva para que aquela outra pessoa, na fraqueza que ela tenha, possa crescer. É assim. E fazer assim e agir assim só pode ser feito com aqueles e por aqueles que decidiram diligentemente viver essa experiência. Veja que é uma decisão do coração. Continua o apóstolo aqui no versículo 3. E aqui ele vai no versículo 4, né? Ele vai afirmar algo que, como cristãos e como comunidade de fé, como igreja de Jesus, a gente não pode esquecer desse dado. A primeira coisa, no versículo 4, há somente um corpo. O Senhor Jesus não tem igrejas. O Senhor Jesus só tem uma igreja. Embora nós, instituições religiosas, tenhamos os nossos espaços onde a gente congregue, os espaços onde a gente formaliza a nossa relação enquanto pessoas, mas Deus só tem uma igreja. Deus só tem um só corpo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No meio de todas essas características tão diferentes, de tantas comunidades que servem a Deus, Deus enxerga no meio de todas elas somente um corpo, somente um povo dele. Por isso Paulo diz: há somente um corpo e há somente um espírito. Ou seja, aquele que sopra, fazendo com que esses filhos de Deus possam ser essa família que Deus desejou que ela fosse, esse espírito que sopra aqui, ele sopra acolá, ele sopra na vida de tantas pessoas, ele sopra até no universo. Que maravilha! Há somente um Espírito, e continua: como também fosse chamados numa só esperança. O chamamento de Deus para com os seres humanos, para vir para Ele, é um chamamento que produz esperança, e todos foram chamados nessa esperança de vir e aproximar-se de Deus. Paulo continua dizendo: há um só Senhor e uma só fé. Nós que seguimos a Jesus, em tempos como os de hoje, temos a tentação de sermos pessoas que vivamos por causa das nossas doutrinas, das nossas compreensões. Muitas vezes vivemos afastados uns dos outros ou em conflitos uns com os outros por causa dessas compreensões que nós criamos acerca de Deus. Paulo aqui está dizendo que há um só Senhor. Somente um Senhor. Não há senhores que dirigem a vida da igreja. E continua: uma só fé. A fé em Cristo é que deve ser o horizonte que nos une. As outras coisas, elas são secundárias. Mas a fé em Cristo é o ponto de partida
para nós pensarmos a nossa fé, inclusive aqui no Brasil, no mundo, essa divisão e essa segmentação que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda no entendimento do que é o corpo de Cristo. Existe somente uma fé. E Paulo continua dizendo, um só batismo, ou seja, a forma como nós somos imersos no batismo, nós somos imersos para fazermos parte dessa grande família de Deus, como um símbolo de que nós agora pertencemos a essa nova família. Não existe outras formas da gente entrar na comunidade que não pelo batismo, que não por essa forma simbólica que faz com que a gente se torne família de Deus na Igreja de Jesus. Aqui diz ainda no versículo 6, para finalizar, um só Deus e Pai de todos. E é bom a gente frisar aqui, um só Deus e Pai de todos. Deus não faz acepção de ninguém. Nós humanos, podemos fazer acepção. Deus não faz acepção de ninguém. Por isso, Paulo vai dizendo, existe um Deus que é único e Pai de todos, o qual é sobre todos. Se Ele é sobre todos, significa que muito de Deus que nós às vezes não conhecemos pode ter, alguém de um outro grupo pode ter experimentado, alguém de uma outra igreja, alguém de até de uma outra religião pode ter experimentado algo de Deus que nós ainda não tenhamos experimentado. Por isso que Deus é sobre todos, Pai de todos. E continua dizendo aqui, age por meio de todos. A ação dos seres humanos, elas são permeadas, elas são incentivadas por esse amor de Deus. Toda bondade que brota de qualquer lugar que venha, como diz o próprio apóstolo, o próprio Tiago vai dizer, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se Deus está sobre todos, essas bondades que brotam, que a gente vai vendo por onde a gente passa, são resquícios, são pequenos lampejos dessa bondade de Deus no mundo, porque Deus não deixou a sua memória ser apagada na história dos seres humanos. Deus sempre deixa a sua memória ser gravada na história dos seres humanos por causa da experiência que Ele promove em todas as pessoas e em todos os seres humanos. Paulo continua dizendo aqui, age por meio de todos e está em todos. Esse aqui é o Deus que não tem problema nenhum com ninguém. Se existe hoje um problema no mundo com o ser humano, não é mais um problema com Deus, porque Deus em Cristo zerou a cota de situações que separavam os seres humanos dele. Deus zerou essa cota, porque Ele então promove essa aproximação por meio de Jesus. Então, resta agora o ser humano decidir viver por esse amor que Deus já despejou sobre a história humana. Por isso que Paulo vai dizer aqui, age por meio de todos e está em todos. O amor de Deus está espalhado pela face da terra e por todas as pessoas. A questão é em que momento e em que medida nós reconhecemos esse amor de Deus sobre nós. Alguns já fizeram essa experiência de dizer, eu reconheço que isso que eu vivo é de fato o amor de Deus habitando em mim. Outros, consciente ou inconscientemente, ainda não entenderam esse amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus age por meio de todos e está em todos. O que essa carta do apóstolo Paulo quer ensinar a mim e ensinar a você nessa noite? Primeiro, que nós precisamos entender que Deus tem um projeto para com os seres humanos. O projeto de criar e de fazer uma grande família e convida a todos a que venham fazer parte dessa sua família. A segunda coisa é que fazer parte da família de Deus é encarar as responsabilidades de viver esse novo projeto. Muito bem, chegamos aqui ao momento final dessa mensagem e eu queria dizer para você. Deus chamou a mim e a você
para esse novo projeto de vida. Se hoje ouvir a voz do Senhor, como diz as Escrituras, não endureçam o vosso coração. Então, abrace esse projeto de Deus e viva espalhando por onde você passar esse projeto de Deus, que é um projeto de acolher e chamar a todos a que sejam família dele e que desfrute dessa bondade dele. Que ele nos abençoe. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos bem perto de submergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Nós estamos chegando ao final desse culto, desse encontro, e nós queremos louvar a Deus por sua vida, agradecer a você que tem nos acompanhado todos os domingos aqui nesse canal da PIB Palmeiras e dizer da nossa alegria em fazermos esse caminho de Jesus Cristo juntos aqui na PIB Palmeiras. Eu queria então louvar a Deus por sua vida e rogar que esse projeto de Deus, essa semente do Evangelho, ela possa germinar no meu coração e no seu coração. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por este encontro, obrigado por este culto que o Senhor nos permite realizar juntos aqui. Queremos neste momento pedir que a bênção do Senhor seja sobre todos aqui. Por isso, Senhor, que o amor de Deus Pai, esse amor que chegou e foi despejado a todas as pessoas, sobre todas as pessoas, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.